Irmãos e irmãs, mais um momento da nossa liturgia da palavra. Momento de fé, de introspecção, de meditação. Vamos deixar Deus nos falar. É o momento em que abrimos o nosso coração para que Deus envie sua mensagem. Nós vamos acolhê-la, vamos abarcar essa mensagem para a nossa salvação. Liturgia de 24 de julho de 2021, na Igreja Católica Apostólica Romana, no mundo inteiro. Sábado, 16ª semana do tempo comum. A cor dos paramentos litúrgicos é verde e no rito da celebração deste sábado temos o ofício do dia. Antífona da entrada. É Deus quem me ajuda, é o Senhor que defende a minha vida. Senhor de todo o coração, hei de vos oferecer o sacrifício e dar graças ao vosso nome, porque sois bom. Salmo 53, versículo 6. Oração do dia. Ó Deus, sede generoso com os vossos filhos e multiplicai em nós os dons da vossa graça, para que, repletos de fé, esperança e caridade, guardemos fielmente os vossos mandamentos por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Assim seja. Primeira leitura do livro do Êxodo, capítulo 24, versículos do 3º ao 8º. Naqueles dias, Moisés veio e transmitiu ao povo todas as palavras do Senhor e todos os decretos. O povo respondeu em coro: faremos tudo o que o Senhor nos disse. Então Moisés escreveu todas as palavras do Senhor, levantando-se na manhã seguinte, ergueu ao pé da montanha um altar e 12 marcos de pedra das 12 tribos de Israel. Em seguida, mandou alguns jovens israelitas oferecer holocaustos e imolar novilhos como sacrifícios pacíficos ao Senhor. Moisés tomou metade do sangue e o pôs em vasilhas e derramou a outra metade sobre o altar. Tomou depois o livro da aliança e o leu em voz alta ao povo, que respondeu: faremos tudo o que o Senhor disse e lhe obedeceremos. Moisés, então, com o sangue separado, aspergiu o povo, dizendo: este é o sangue da aliança que o Senhor fez convosco, segundo todas estas palavras. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 50, versículos do 1º ao 2º, do 5º ao 6º, 14 ao 15, refrão 14a. Imola a Deus um sacrifício de louvor. Repitamos: imola a Deus um sacrifício de louvor. Falou o Senhor Deus, chamou a terra, do sol nascente ao sol poente a convocou. De Sião, beleza plena, Deus refulge. Imola a Deus um sacrifício de louvor. Reuni à minha frente os meus eleitos, que selaram a aliança em sacrifícios. Testemunha o próprio céu seu julgamento, porque Deus mesmo é juiz e vai julgar. Imola a Deus um sacrifício de louvor. Imola a Deus um sacrifício de louvor e cumpre os votos que fizeste ao Altíssimo. Invoca-me no dia da angústia, e então te livrarei e hás de louvar-me. Imola a Deus um sacrifício de louvor. Repitamos: imola a Deus um sacrifício de louvor. Aclamação ao Santo Evangelho. Aleluia, 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 aleluia,
acolhei docilmente a palavra semeada em vós. Meus irmãos, ela pode salvar vossas vidas. Meus irmãos, ela pode salvar vossas vidas. Tiago, capítulo 1, versículo 21. É de onde foi tirado esse texto. Aleluia, 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 aleluia. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus, capítulo 13, versículos de 24 a 30. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: Não. Pode acontecer que, arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita direi aos que cortam o trigo: Arrancai primeiro o joio e o amarrai em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos à reflexão, uma espécie de exegese do texto do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. É escrito esse comentário pelo líder da comunidade católica Nova Aliança, Antônio Carlos Santini, e-mail santini@novaalianca.com.br. Joio no meio do trigo, Mateus 13, versículos de 24 a 30. Joio e trigo são parecidos. Quando brotam, é praticamente impossível distinguir entre eles. Quando crescem, porém, o trigo se abre em espigas, mas o joio é estéril. Pior, ao crescer mais rápido, o joio sufoca o trigo. Pode parecer apenas mais uma entre tantas parábolas do Mestre de Nazaré, mas é a imagem perfeita da situação que vivemos no mundo, bem e mal, lado a lado, e tantas vezes o mal apresentado como um bem. Anuncia-se um filme de caráter romântico, passagem com flores, gente jovem e bonita, mas não demora e o romantismo se corrompe na mais sórdida luxúria. Compra-se um livro, apresenta-se como histórico. 10 páginas adiante, as mais grosseiras calúnias contra a igreja. Parecia trigo, mas era joio. Muitas das bandeiras, entre aspas, hoje defendidas nos meios de comunicação e nas redes sociais, são apresentadas como um bem para a sociedade, os mais lídimos direitos do homem e da mulher. E que encontramos entre eles? A requisição do direito de matar um feto no ventre da mãe, sob a alegação absurda de
O corpo é meu. A conveniência de eliminar os mais idosos, dizendo são improdutivos. A proposta de usar como cobaias embriões humanos ainda não são pessoas, dizem. No texto da parábola, lemos a indicação bem precisa sobre a origem do joio. Foi algum inimigo que fez isso. Explica o dono do campo. Sim, o campo tem um dono, do latim dominus, senhor. E existe um inimigo, o mal personificado, que se rói de inveja diante da semeadura do bem, da expectativa dos grãos, da esperança do pão, que vem matar a fome da humanidade. Os padres da igreja chamam nossa atenção para a insidiosa ação falsificadora do inimigo. Incapaz de criar, ele busca imitar o bem, corrompendo-o. A posse é boa, ele a exacerba. O sexo é bom, ele o apodrece. São João Crisóstomo comenta: por isso ele se serve de outra artimanha, inserindo sua própria semente, um simulacro muito parecido que engana facilmente os que são propensos a serem iludidos. Tal é a malícia do diabo. Semeia quando tudo já estava pronto para causar mais dano ao esforço do agricultor. A missão do evangelizador inclui o trabalho de ajudar a distinguir entre joio e trigo. Com a luz da palavra de Deus, ele leva a perceber as sombras que envolvem a realidade e a desmascarar as mentiras e falácias dos inimigos do bem. Virá o dia da colheita. O joio será lançado no fogo. Orai sem cessar, irmãos e irmãs. Quem semeia entre lágrimas, colherá com alegria. Salmo 126, versículo 5. Vamos ao santo do dia. Antes eu quero dizer que podem utilizar à vontade os meus textos e imagens, vídeos que estão nos meus endereços eletrônicos para evangelização. Nossa missão é salvar almas, tentar pelo menos salvar almas. Nós vemos que muitas não querem ser salvas pelo que apresentam, pelo que demonstram. Mas nós vamos fazer a nossa parte. Vamos tentar salvar os nossos irmãos perdidos nesse mundo perverso, nesse mundo profano. Santo do dia, então, você vai poder depois retirar dados que estão no meu blog, repórterpaulomaciel.blogspot.com, no facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, Instagram Paulo Roberto Maciel 6 barra. O texto vai ficar lá à disposição. Santo do dia 24 de julho, na verdade é uma santa, Santa Cristina. Cristina nasceu em Toscana, na Itália, perto do lago de Bolsena, no ano de 288, olha, nos primeiros séculos do cristianismo. Com apenas 12 anos, morreu mártir, no ano 300 depois de Cristo. Era filha de Urbano, oficial do exército em Tir, na Etrúria, parte da Toscana. Urbano era rude de sentimentos e inimigo dos cristãos. Em sua própria casa, muitas vezes os cristãos eram submetidos a interrogatórios humilhantes. Diante de tais cenas, Cristina se perguntava qual o motivo da serenidade e alegria dos cristãos que ela já começava a admirar e venerar. A resposta lhe veio por uma escrava cristã que a preparou para o batismo.
Urbano desconfiava que a filha se interessasse pela comunidade cristã. Deu-lhe ordem de prestar culto a ídolos, queimando incenso. A menina negou-se a isso. Interrogada pelo pai, Cristina respondeu: Tolo é vosso medo, tola a vossa advertência. Diante de um Deus cego aos sofrimentos do povo, surdo ao clamor dos fracos, eu não peço favores e não acendo uma vela. Ao Deus vivo, ao Senhor do céu e da terra, que nos enviou seu Filho Jesus, a este sim, apresento sacrifícios de verdade e amor. A severidade do pai aumentou, mas Cristina respondia a isso participando da celebração da Eucaristia e de outras reuniões dos cristãos, visitando os encarcerados, dando esmola aos pobres. Sua coragem e caridade fizeram-na vender as imagens dos ídolos para adquirir bens em favor dos pobres. O pai ficou furioso. Por isso, Cristina foi chicoteada. Aos que lhe pediam que cedesse à vontade do pai, respondia: deixar a vida não me custa, abandonar a minha fé, isto nunca. Urbano prosseguiu na tortura, a filha amarrada foi lançada ao fogo. Conta a história que um anjo defendeu-a e as chamas não lhe queimaram. Ainda irado contra a filha, ordenou prendê-la. Então mandou amarrar uma pedra de moinho em seu pescoço e lançá-la ao lago. Conta-se que após lançada às águas, a pedra de moinho veio à tona, não permitindo assim que Cristina se afogasse. A exaltação de Urbano foi tão grande que morreu de colapso. Dio, sucessor de Urbano, também nada conseguiu de Cristina e por isso ordenou que fosse queimada viva. Segundo a história, o fogo não queimou a menina. Posta entre cobras, nenhuma a feriu, e tendo sua língua cortada, mesmo assim cantou louvores ao Senhor Jesus Cristo. Então, o juiz, enraivecido com os triunfos da jovem, ordenou sua morte a flechadas. Com isso foi-lhe tirada a vida terrena e ela entrou na glória eterna. Reflexão. Deus escolhe o que é fraco para confundir os fortes. Na fraqueza física desta adolescente, ele mostrou a força da perseverança na fé, que deve animar cada cristão. O testemunho de Cristina foi este. Foi fiel a Deus, apesar de inúmeros e imensos obstáculos que teve de enfrentar em sua tenra idade. Oração. Cede para todos nós, ó Deus Altíssimo, o exemplo de fidelidade e de espírito resoluto, para que possamos imitar a vida de Santa Cristina, que sofreu e morreu professando a fé cristã. Dai-nos, por sua intercessão, a graça que ousamos pedir, por Cristo nosso Senhor. Amém. Santa Cristina, rogai por nós. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. É o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai é do hebraico também, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá, se for para o seu bem, ele providenciará. Pode pedir. Se for para o seu benefício, como cristão, Deus vai atender. E agora eu clamo, Maranata, como dizem os nossos irmãos separados, os protestantes ou evangélicos, com a tônica na penúltima sílaba, ou Maranatá, como dizemos nós católicos, com a tônica na última sílaba. Não importa, porque o significado é o mesmo. Do aramaico para o português significa: vinde, Senhor Jesus, vem, Senhor, Senhor, vem. Um dia ele vai voltar. Esteja preparado, porque não sabemos o dia nem a hora. Não morra em pecado grave, porque quando Jesus voltar, vai nos julgar para nos introduzir na vida eterna. Mas para chegarmos lá, onde viveremos como anjos,
para sempre, temos que estar reconciliados com Deus. E o sofrimento de agora nem se compara com a glória futura que será revelada em nós, já disse São Paulo apóstolo.